Bom, isso aqui é apenas uma revisão sobre o conceito da lei de Hooke, mas também para nós lembrar de outras coisas. Essa aqui é a disciplina de métodos de elementos finitos para a estrutura, MEF, tá? Da Universidade de Passo Fundo. Ok. A verdade, uma maneira mais fácil de poder entender é nós desenhar uma mola estacionária que ela não tem nenhuma deformação, está no seu estado original, e na hora que nós aplicar uma carga nela, ela acontece uma certa deformação, certo? Que vamos chamar aqui de delta. Nós aplicamos essa força F. Se não fazer esse ensaio, por exemplo, com diversos pesos, nós poderíamos perfeitamente graficar vários pontos de deslocamento e várias forças, e enquanto isso aqui se manter linear, ou seja, uma linha inclinada, nós podemos ter uma relação entre as forças e os deslocamentos. Isto é, nós sabemos que há uma certa proporcionalidade entre a força e os deslocamentos. Na verdade, essa proporcionalidade se dá por inclinação da reta, e essa inclinação da reta seria a constante da mola. Essa constante da mola é bem fácil de determinar. Se eu quiser determinar, eu vou ter o deslocamento total que eu apliquei. Desculpe, eu vou ter aqui na vertical o deslocamento que eu apliquei e aqui o deslocamento. Se eu quiser saber essa inclinação, é bem fácil, né? Essa rigidez da mola vai ser o cateto oposto, que é F, sobre o cateto adjacente, que é delta. E chegamos a uma das grandes equações que é a base de todas as estruturas, né? F igual a rigidez por deslocamento. E isso aqui nós acostumamos de chamar de rigidez. Isso aqui é deslocamento e tudo. Tá bom? Graças a isso, então, nós podemos também dizer que esse mesmo comportamento pode ser explicado se nós introduzimos o conceito de tensão axial, por exemplo, que vai ser uma força de uma água, e o de deformação específica, que é a própria deformação sobre um comprimento de referência. Aí nós podemos definir o gráfico e na parte linear vai ser isso, tá? E aqui, em essa questão de relação entre a mesma proporcionalidade das tensões e as deformações, é que se define a lei de Hooke. Em vez de ser aqui a rigidez, nós chamamos de módulo de elasticidade, que por acaso tem que ter tudo com isso. Essa seria a mais simples expressão da lei de Hooke. Hooke, lá pelos anos 1670, ele falou em latim ut tensio sigbic, que nada menos significa que a extensão é proporcional à força, que é isso que nós estamos vendo aqui, certo? Isso é interessante porque nos permite definir. Nesse nosso caso, então, continuamos já com um pouco para generalizar a lei de Hooke. O que acontece? Na verdade, não há mudança de volume. Então, quando nós já vamos para um campo assim, no plano, por exemplo, 2D, na hora que a gente aplica, ou nós aplicamos, por exemplo, uma tração, esse corpo vai se deformar,
vai reduzir aqui nessa direção e vai ampliar nessa direção. Então, o que nós temos? Agora já muda um pouco. Se nós considerar essa direção X, na direção X, nós vamos ter essa carga aplicada dividido a área. Mas nós vamos ter uma deformação no outro sentido. Essa deformação no outro sentido vai depender da relação que é o coeficiente de Poisson, ou seja, como nós temos que manter a área equivalente, eu não posso desaparecer com área, e aí eu tenho que ver que tem uma deformação. Se a minha deformação é em X, por um deslocamento em L, vai aparecer uma deformação nessa direção Y, que vai ser sempre o valor negativo do coeficiente de Poisson multiplicado delta dividido L. Ou seja, sempre é negativo. Ou seja, se eu faço com que a peça seja comprimida, então aí eu vou fazer com que a peça se alargue no seu sentido transversal e reduza no seu sentido longitudinal, por esse sinal aqui de negativo. Na generalização completa, nós teríamos em um cubinho, vamos dizer assim, um paralelepípedo tridimensional, nós teríamos, se nós chamamos aqui isso de x, y e z, nós teríamos em cada direção, sigma x, sigma c, e isso que só estamos apresentando de um só lado, 3 tensões nas principais direções e mais 3 cisalhamentos, 3 cisalhamentos em cada plano. E aí, aqui, por exemplo, em esse plano, aqui seria, esse plano é YC, então nós teríamos tau, YC, nesse plano aqui teríamos tau, XY, e em essa parte superior aqui, a tensão de cisalhamento, XZ. Ou seja, nós passamos a ter 3 tensões axiais e 3 tensões de cisalhamento. De maneira equivalente, nós vamos ter 3 deformações e 3 ângulos de distorção. Tá? Essa seria a forma generalizada que eu já recomendo que acompanhem em um texto.